experiência contemporânea, notadamente para o campo da educação. Então, é basicamente isso de que nos ocuparemos hoje. Em alguma medida, seguramente todos nós já tomamos contato com este assunto, mas vocês nos permitirão hoje uma abordagem um pouquinho mais aprofundada e inclusive em outras ferramentas de inteligência artificial que não apenas o ChatGPT. Tudo bem? Então, tenham todos um bom caminho aí com essa nossa experiência. Tenho certeza que a gente vai poder trocar um pouquinho logo mais. Luca, vamos nessa. Obrigado, Gustavo. Pessoal, acho que o primeiro slide aqui ele já é curioso o suficiente, ele já abre a apresentação, né? A gente está falando de além do ChatGPT e a gente já deve ter ouvido falar, vocês já devem ter ouvido falar que inteligência artificial também gera imagem. Então, essa é um exemplo de uma imagem gerada por inteligência artificial. Nesse caso, a gente pediu para que o robô nos desse uma foto de um aluno com um grande chapéu de formatura bem colorido. E o robô tentou. A gente pode dizer que tentou, né? Mas é importante dizer, obviamente, essas crianças não existem, e está nítido pelo fato de que ele lá só tem um olho, e o robô tenta, mais ou menos, entender onde deveria ficar um nariz, talvez uma boca, um olho só, para que dois. Mas o robô ele faz uma correlação na cabeça dele ali do que seria um rosto, o que compõe o rosto, como é que eu construo esse rosto, e ele te entrega essa foto. O problema, ou acho que a curiosidade, é que essa foto ela foi gerada com um robô, com a versão do Midjourney do ano passado, em junho do ano passado. Foi a primeira versão, o Midjourney ainda está em beta, mas ele tinha acabado de sair, essa foi a imagem que ele gerava. E agora é a versão de junho desse ano. Então, é disso que a gente está falando, é dessa evolução que a gente está falando. Enquanto antes ele não conseguia contar quantos olhos deveria estar na cara do aluno, agora ele, bem, para mim está fotorrealístico. Não sei, vocês devem ter também já ouvido falar que esses robôs estão ganhando prêmios de fotografia, prêmios de arte digital, e é por aí, né? Porque essa criança não existe. Essa criança não existe, esse chapéu não existe, essa iluminação não existe, nada disso existe. Isso aqui o robô imaginou. E imaginar é uma palavra boa para isso, porque, bem, ele teve que generalizar e partir, sei lá, do plano das ideias de Platão mesmo, fazer um download ali do plano das ideias e materializar o que as minhas palavras poderiam significar. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que frisar, é a primeira coisa que eu gostaria que ficasse muito claro. A velocidade exponencial. O professor Jean falou a respeito da velocidade exponencial que a gente está vivenciando. Exponencial é como se a gente tivesse um ponto cego evolutivo para tudo que é exponencial, porque nada na evolução do ser humano ou da vida na Terra é exponencial, né? A gente está acostumado a lidar com uma coisa linear. A gente vai atravessar na rua, a gente vê um carro passando, a gente sabe mais ou menos o tempo que aquele carro vai chegar até aqui. Se ele dobrasse de velocidade a cada metro que andasse, ele estaria batendo a velocidade da luz em 1 quilômetro, né? Uma coisa mais ou menos por aí. E é essa escala que não fica muito clara para a gente, mas a gente vai tentar ilustrar aqui para vocês. Então, qual que é o nosso objetivo com esse mini curso? Falar como funciona, como usa, o que esperar, então, o futuro, e, bem, a gente está sendo gravado, isso também faz uma conexão com o exercício que a gente quer demonstrar para vocês no final, vai fazer sentido mais ao final. Vamos lá. Onde é que isso tudo começou? Isso começa em 2017, com um paper do Google, chamado Attention is All You Need. E aí, a brincadeira com os Beatles é assim, proposital. E é com a música, né, Love is All You Need. E, em 2017, o Google surgiu com esse algoritmo que conseguia prestar atenção em coisas específicas da informação que lhe era entregada. A gente está fazendo isso agora. Se a gente tivesse o tempo todo, nossos sentidos estivessem absorvendo tudo que está à nossa volta, a gente não conseguiria focar, não conseguiria fazer sentido das coisas. A gente precisa o tempo todo focar e decidir não prestar atenção em outras coisas para conseguir prestar atenção no que a gente quer caminhar. E isso roubou esse algoritmo de 2017, que foi criado pensando em tradução, ele conseguiu fazer isso. E tradução é legal da gente imaginar por quê, né? Porque tradução você tem o mesmo texto em várias línguas, a gente sabe que traduzir palavra por palavra não vai dar certo, mas existe, obviamente, uma conexão entre um e outro.
Então, em vez de você contar para o robô como que ele acha essa conexão, você fala para o robô que existe e ele que descubra. E aí ele, basicamente, com força bruta, mastigando, a gente está num nível onde a gente está mastigando literalmente a internet inteira, são terabytes e terabytes de dados, tudo que é no YouTube, tudo que está escrito em texto, tudo que a humanidade já escreveu na face da Terra, a gente consegue colocar para esse robô mastigar, encontrar uma correlação ali e criar um modelo de mundo, criar um modelo na cabeça dele de como é que as coisas funcionam. Mas o que mudou de 2017 para cá? Duas coisas fundamentais. Eu vou até para aquela lá primeira, a escala. A escala ela vem do fato do nosso celular estar cada vez mais rápido ano a ano, e a gente está vendo isso dobrar de velocidade, ou 1,5 vezes por ano, a cada 18 meses, se a gente quiser ser mais específico. Mas isso vem acontecendo há 20, 30, 40 anos. A gente vem conseguindo colocar mais capacidade computacional dentro do mesmo chip. Os computadores estão ficando mais fortes, chega no ponto que a gente consegue, de fato, mastigar a internet inteira e gerar alguma coisa a partir daquilo. Então, a primeira coisa foi a escala, é colocar computadores que consomem milhões de dólares de energia elétrica por dia só para funcionar. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega a internet e mastiga e coloca na cabeça de um robô, ele não tem nenhum compromisso com a verdade ou nenhum compromisso com que nós, humanos, esperamos dele. Ele fala na cabeça. É um tanto difícil de utilizar. E aí, o alinhamento. O alinhamento é como você, depois de treinar o robô, você deixa que você faz um reforço ali para que ele responda o que nós temos esperando dele. Então, se a gente pede, por exemplo, um diagnóstico a respeito de uma radiografia, ele tem que responder com informações claras que fazem sentido, que são reais, dizendo aquele diagnóstico que a gente pediu. Do contrário, se você sabe ali, não funciona nada para a gente. Nos últimos tempos, a gente avançou bastante de alinhamento em escala. E por isso que o período de 2017 do Google começou na tradução, e depois passou para entender código, para entender linguagem de programação. E linguagem de programação também é um exemplo bom de entender, né? Porque, pensem, é uma linguagem que é feita para o robô entender, para o computador entender, então é simplificada, obviamente. E ela vem com uma documentação escrita em português e inglês. Então, o robô ele consegue ver o que o código está dizendo, ver o que nós escrevemos, o que aquele código deveria fazer, e começa a encontrar correlações. Então, nesse processo, a gente conseguiu ensinar o robô lógica. O robô, a gente começou ensinando para ele português e ele aprendeu matemática. Fazendo processar texto, ele começou a aprender matemática. Então, isso é bem legal. E nessa escala, capacidades emergentes vão surgindo. O robô vai ficando mais inteligente e coisas novas surgem ali na cabeça dele que a gente não esperava. Por exemplo, o Google se surpreendeu uma vez porque eles treinaram todo um cérebro sem nenhum tipo de dado de uma língua específica de um dialeto indiano, e depois perguntaram para o robô conseguiu decifrar a partir da frase que foi dada para ele e aprendeu o indiano a partir daquela frase, porque ele ficou tão bom em encontrar padrão que ele aprende qualquer língua, assim. Então, a gente está falando de alguma coisa diferente, e que está crescendo rápido, mas que escala é essa? Como é que essa escala está crescendo? E escala de quê? Bem, vamos lá. A gente está falando do número de parâmetros. Número de parâmetros ou número de características que o robô pode colocar na cabeça dele para poder definir alguma coisa. Então, nesse caso aqui, a gente está olhando para uma regressão linear, uma equação que todo mundo consegue fazer na mão. E se a gente estiver tentando identificar um objeto, vamos supor que esse robô aqui ele tem o objetivo de identificar uma banana. Ele está olhando aqui para uma característica da banana. Pode ser o fato dela ser amarela. O problema é que banana não é só amarela, e nem tudo que é amarelo é banana. Então, eu preciso de mais características para que o robô, de fato, consiga identificar uma banana. Então, a gente sai dessa regressão linear, onde a gente consegue fazer na mão, e a gente parte agora para 3 dimensões. Vamos supor que ele está olhando aqui para a cor da banana, para o formato, para as pintinhas pretas. Bem, isso aqui a gente já não faz na mão. Isso aqui a gente precisa... É difícil explicar para o robô todas as características que montam uma banana. E a gente está olhando para 3 dimensões. Esse aqui é o cérebro do robô, chamado espaço latente. É como se fosse uma planilha com milhões e milhões de dimensões, e ali ele desenha mais ou menos uma área onde provavelmente aquilo que você está pedindo para ele está ou mora. Ele fez isso a partir de muitos exemplos. Legal. 1 parâmetro, 2 parâmetros. Agora, vamos pensar quantos parâmetros um robô desses usa hoje. Então,
A gente começou com 94 milhões de parâmetros, com o Elmo em 94, em 2018. O BERT, com 340 milhões de parâmetros, é o robô, é o motor de busca do Google, que a gente usa todo dia. Então, a gente já tem contato com essa tecnologia, não é uma coisa alienígena. Já está na nossa vida há algum tempo. E a gente vai seguindo isso aqui tem escala logarítmica. Então, a gente sai de 340 milhões de parâmetros para 1 bilhão, para 100 bilhões, a gente está chegando agora a 1 trilhão de parâmetros. Em 2023, a gente está chegando a 1 trilhão de parâmetros. Mais uma vez, a gente não consegue compreender essa progressão. Não sei vocês, eu tenho certeza que alguns de vocês aí têm o mesmo problema. Para mim, é só um número grande. Só um número grande. Vamos tentar visualizar esse número grande. 94 bilhões de segundos são 2 anos. Ok? 1 trilhão de segundos são 31 mil anos. Essa é a evolução que a gente conseguiu. Em 4 anos. Não está parando, só está piorando. A gente está falando de parâmetro, mas parâmetro está longe de ser a única coisa importante para esses robôs. O parâmetro a gente está usando aqui para o nosso parâmetro, né, mas o algoritmo está ficando melhor, o dado está ficando melhor, formas de alinhamento estão ficando melhores. Então, são várias exponenciais que estão se juntando, e é muito contraintuitivo, porque essa velocidade lembra a menina lá atrás, com um chapéu, que era completamente longe de ser uma menina, e olha agora para essa ampulheta que eu gerei com um clique, gente. Essa ferramenta está disponível para todos nós aqui, para todos os professores, para todo mundo que quiser fazer uma apresentação, passar uma ideia. Você vai lá e fala, e ela desenha para você e com um clique. Eu trabalho com design, eu trabalho com comunicação, eu trabalho fazendo montagens, buscando imagens, tratando imagens. Eu não consigo descrever para vocês como foi transformador em toda a área de comunicação nos últimos 2 anos, como é que eles foram transformadores. Como é que a gente ganhou em qualidade, quantidade, velocidade, é incrível. Bem, mas para exemplificar mais uma vez, a diferença da gente sair daqui até Brasília, esses são 94 milhões de centímetros, como da Terra à Lua 20 vezes. É isso que a gente fez em 4 anos, não vai parar, vai acelerar. Ok, é disso. Então, vamos frisar mais uma vez. Está rápido, vai ficar mais rápido, não vai voltar. Isso aqui, o dentifrício já saiu de dentro a pasta já saiu de dentro do tubo. Não volta. Ok, mas inteligência artificial, o que é inteligência? Não esperem que eu vá responder essa pergunta. A gente pode debater aqui durante muito tempo o que é inteligência. Acho que a pergunta está em aberto e até nunca foi tão divertida, né? Porque agora a gente tem um segundo exemplo de inteligência, porque até então a gente tinha o Homo sapiens sapiens, até um tanto egóico da nossa parte colocar que a gente sabe que sabe, mas a gente fez alguns testes para poder medir inteligência, e a gente convive com o Enem, a gente sabe quão difícil é treinar uma inteligência não artificial para passar no Enem, e esses robôs, eles passam em todos os testes estandarizados que a gente passa para eles, entre os melhores alunos. Então, isso aqui é o teste para ser advogado nos Estados Unidos, isso aqui é o LSAT para entrar em faculdade, isso aqui e aqui é o teste de matemática, tem teste de medicina, tem teste de lógica, teste de história. Gente, esse robô está disponível no bolso de todo mundo, é como se fosse tipo assim, um super gênio que está ali para responder o que você quiser. E ele passa em quase todos os testes que a gente colocou para medir inteligência entre nós seres humanos. O que a gente fez? O que é isso? O que esse negócio faz? E aí, que fica tão divertido, a gente tem alguns exemplos, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente pode usar isso daí. Porque a gente está entrando na era dos copilotos. E esse robô, que é supostamente tão inteligente e, ao mesmo tempo, tão burro, com tão pouca memória, tão alienígena, tão diferente da gente, ele é um copiloto que está no seu bolso. Ele faz trabalho por você. Ele consegue responder dúvida com relação ao imposto de renda. Ele consegue escrever e-mail. Ele consegue enviar e-mail para o pai, que mandou um e-mail para a gente mal educado, e a gente responde da forma mais educada da face da Terra. Isso é um caso real de uma escola nossa. É muito engraçado, é muito engraçado. Na Rede Giro, uma vez a gente teve que responder uma pessoa mal educada, eu falei com o Gustavo, coloca um pouco mais de amor nisso daí. Ele pediu para o GPT, coloque um pouco mais de amor na mensagem. E o robô fez. Então, se isso não é interessante... Então, por que a gente fala que a gente está na era dos copilotos? Porque, primeiro, esses robôs não estão prontos para pilotar sozinhos. Eles não são agentes, eles ainda estão aquém de conseguirem, de fato,
fazer uma tarefa de ponto A a ponto B sozinho. Mas eles são ótimos em fazer um primeiro rascunho, eles são ótimos ali em te ajudar a dar um primeiro passo. E não é a gente que está dizendo isso. A Microsoft está colocando a GPT em absolutamente todos os lugares que você imaginar. O Bing é o lugar onde vocês vão conseguir usar GPT-4 gratuitamente de forma mais fácil. Vocês conseguem, a partir de lá, gerar imagem. Bing mesmo, o Google da Microsoft, se só entrar em bing.com, vocês vão conseguir ter acesso a GPT. É uma mistura desse super robô com um Google deles. E, bem, você pede para ele assim, planeja uma viagem para Salvador de 4 dias, por favor. E ele planeja, te dá o itinerário, te dá os custos, e faz tudo, coloca numa planilha. É esse copiloto. A Microsoft está colocando isso no Excel. Faça para mim um gráfico. Faça para mim, a partir dessa planilha, faça uma apresentação. Então, isso tudo está chegando na mão de todo mundo. Isso daí está em todos os anúncios da Microsoft. Google está correndo atrás com tudo como pode. Então, a gente está na era onde esses robôs vão ajudar a gente. Então, cabe a gente aprender a usar. Porque, pela primeira vez, a gente está falando a respeito de uma nova tecnologia, onde a barreira de entrada não está na gente bem, eu não consigo usar o TikTok, não sei vocês, eu já passei da idade. A interface não é para mim. E eu acho que isso é natural de toda a tecnologia, né? Mas agora chega GPT, ou chegam essas inteligências artificiais, onde a interface é a linguagem natural. O que você precisa saber? É escrever e interpretar texto. Isso a gente sabe melhor que os nossos alunos. E eles estão usando. Então, a gente não pode se furtar de aprender a se relacionar com essa ferramenta que é tão poderosa e onde a gente já está por cima, onde a gente já sabe como utilizar. É só conversar, é só explicar. Ela fala português. Então, aí vem um outro ponto muito importante da nossa fala aqui. Não estamos falando a respeito de uma nova moda, de um novo um aplicativo que morre logo amanhã. Na verdade, a gente está falando de toda uma nova forma de interagir com tecnologia. Da mesma forma que antes a gente tinha o prompt command, onde eu tinha que digitar a linha de código e depois transformou no Windows com a interface visual, onde eu consigo ir lá e apontar exatamente onde eu quero clicar. Agora a gente está no próximo nível, onde a gente consegue falar com a máquina entende linguagem natural. E a gente vai começar a ver isso para tudo quanto é lado. Todo mundo, daqui a pouco o Android e o iPhone de todo mundo vai estar muito mais esperto. Daqui a pouco a nova solução de computação da Apple com os óculos, também todo comandado por voz. Então, não é novo porque a gente já tem o OK Google, a gente já tem o Siri, mas o nível que a gente vai agora atingir, ele a gente vai falar para os nossos netos, a gente é da época que o computador ainda não falava, o computador agora fala. Beleza, se existe um copiloto e ele faz trabalho para a gente, e ele é inteligente, como é que a gente usa? Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui da Redigir. Nesse caso, isso aqui é uma das telas do sistema da Redigir, e a consolidação mental. Então, um gestor escolar, ele naturalmente teria que vir aqui, analisar esses dados, identificar quais são as turmas que estão pior, melhor, identificar o que tem que ser feito, quais são as melhores práticas que se aplicam naquela situação. E a gente tem todo um time de assessoria, que a gente treina e mostra como analisar esses dados, como dar esse feedback. Bem, como é que esse robô poderia ajudar a gente a fazer esse trabalho? Eu consigo dar play aqui? Não, acho que eu apertei o botão errado. Me ajuda aqui, porque eu preciso dar play, acho que aqui o play não rola. Volta aí, por favor. Onde eu aperto no play? Vocês poderiam dizer? Foi? Perfeito. Então, olha só. Aqui, a gente simplesmente vai copiar essa planilha. Vou copiar, normal mesmo. Entrei, grifa, copia. E eu vou pedir para o robô analisar esse dado para mim. E aqui vocês vão perceber que a coisa está toda elaborada, mas é porque esse aqui já não é o uso trivial. Porque esse robô, o que faz com que ele faça trabalho para você? Como bem você consegue explicar para ele, o que chama de prompt. Como você consegue explicar para ele o que você quer. Então, aqui eu expliquei para ele o que ele tem que analisar, o que é ruim, o que é bom, como classificar. E eu falei assim, não só escreva um texto me dizendo análise, eu quero que esse não seja só um texto, eu quero que seja uma HTML, uma página de site, que já venha todo colorido para gestão à vista, onde eu simplesmente bato o olho e sei o que eu tenho que fazer. Gente, a gente saiu da planilha e o robô me entrega isso pronto. Ele analisa os dados, ele define o que é positivo, o que é negativo, e ele me entrega uma página programada
interativa, pronta. Sem gastar um segundo da equipe de TI, essa ferramenta foi feita. E olha só, analisando os dados das turmas, percebemos que algumas das turmas possuem engajamento excelente. A primeira série de 2023 teve engajamento de 98% e a segunda série com 95%. Olha só que legal. Ele fez esse texto baseado naquela planilha, mas porque eu também falei para ele o que eu esperava dele. Olha só, para concluir, gostaria de propor algumas perguntas e reflexões. O robô está propondo pergunta e reflexão, gente? Olha que doideira. É nesse ponto que a gente está. Esse é o robô trabalhando para a gente. Esse é um copiloto que economiza hoje na Redigir um trabalho imenso de treinamento, de garantir que isso está chegando na mão do nosso cliente do jeito que a gente quer. Gente, isso é transformador. Vamos lá. Como que usa esse cérebro na nuvem? Então, tem um cérebro na nuvem. Vamos concordar que agora existe um cérebro que é meio que superdotado, meio com alguns problemas lá, péssima memória, mas existe um cérebro na nuvem. E a gente agora consegue interagir com ele, fazer com que ele trabalhe para a gente e desde responder e-mail, analisar planilha. Gustavo, como é que eu uso esse cérebro na nuvem? Vocês estão aí ainda, gente? Estão, né? Ainda, tá bom, beleza. Então, espero que vocês estejam bem. Eu estou. Então, é o seguinte. Você pode voltar um para mim? Volta lá. Vocês entenderam, gente, o que o Luca está mostrando aqui para vocês? Não sei se vocês estão tranquilos, pressão 12/8, mas assim, estamos... Vocês já ouviram falar Revolução Francesa? Né? Em Confidência Mineira, essas coisas assim? Uns marcos históricos, não é mesmo? Né? Idade contemporânea, não é isso? Aí, hoje, a gente está vivendo um período de transformação histórica pelo qual todos estamos passando, mas nem todos estamos percebendo. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? É isso. A gente está, neste momento, aqui e agora, com essas ferramentas todas disponíveis, com não um cérebro, mas alguns cérebros, para fazer muitos dos nossos trabalhos e muitas das nossas burocracias, principalmente isso. Olha, não estamos falando, fatalmente, da substituição do trabalho humano, porque pode ser que estejamos falando sobre isso. Mas a gente está falando da necessidade de a gente se haver com essas ferramentas, não ignorá-las. Vocês entendem? Isso é bem importante, não ignorá-las. Porque os nossos alunos já as utilizam. E se o nosso problema for, olha, vou falar sério, se o nosso problema for que os alunos estão copiando redação lá no ChatGPT, esse problema é ridículo. Esse problema é muito, mas muito inexpressivo frente às possibilidades, inclusive pedagógicas, inclusive de gestão, que nós temos agora com todas... Caixa de ferramentas, sabe caixa de ferramentas? Você abre caixa de ferramentas, tem um monte de coisa lá. Isso aqui é uma caixa de ferramentas dentro da qual tem um monte de coisa que a gente pode usar. E para aprender a usar, basta ser alfabetizado, falar a nossa língua. Entendeu? Antes, para aprender a usar, tinha que saber programação. Não é isso, gente? Antes, para aprender a usar, parece que tinha que ter a fórmula da juventude, dessas crianças que já nascem mexendo o dedinho lá, não é isso? Agora, ao contrário, primeira vez na história, para aprender a usar, a gente está na frente, porque a gente sabe mais língua. Entende isso, gente? A gente tem mais experiência. E isso está, professor Jean, a nosso favor. Então, é isso. Se vocês olharem para esse gráfico aqui, eu me lembro de quando nós, lá na TI, na plataforma Redigir, nos debruçamos sobre este projeto, que era, Lucas, você há de se lembrar, o projeto da tela de consolidação mensal. Os gestores nos haviam feito esse pedido, que é assim, eu gostaria de ver uma tela na qual eu percebesse o total de alunos e o total de textos enviados pelo engajamento desse pessoal, sacou? Eu quero ver o engajamento das turmas comparativamente ao total de envios e ao total de alunos. Era um pedido de gestão, sacou? Pedido proveniente aí de vocês. Aí, a gente produziu essa tela. Você gostou mais dessa tela ou da tela que eu... É ou não é, gente? Olha, aqui debruçaram-se alguns dos nossos melhores engenheiros. As nossas melhores cabeças se dedicaram à elaboração dessa tela, não foi, Luca?
Aí o raio do GPT lá apertou o play assim, e ele falou... E aí fala assim, aí você tem que mexer lá no amarelinho ali, ó. O cara colore, põe a canetinha por cima ainda. Não é bom, gente? Vocês não estão achando, não? Se você não está achando, tem um negócio esquisito aí, sinceramente. Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Então tá, como que muda aqui? Boa. Como que usa o cérebro na nuvem? Vamos ver? Vai. Eu sou professor de literatura, esqueci, devia ter falado isso antes para vocês. Aí eu fiz um experimento pedagógico, mas prometo que interessa menos o experimento pedagógico e interessa mais a ferramenta. Entenderam? Então dane-se que é Dom Casmurro aqui agora, que eu vou falar do Dom Casmurro para vocês. Sabia que vocês estavam com saudade do Machado de Assis. Então, o que vai acontecer é que eu vou... Esse aqui é o playground, que é a tela na qual você bota as informações lá que você quer. E depois você aperta o play, ele bota no liquidificador, plum, e entrega. Sacou? Tão difícil quanto isso. Aí eu falei assim... Quer saber o que eu falei, né? Sabia que você queria saber. Eu falei assim, faz de conta que você é o Machado de Assis. Incorpore-se. Entendeu isso? Aí, aproveitando o fato, Machadão, de que você está aí, eu também, me conta, por favor, se a Capitu realmente traiu o Bentinho. Ah, vocês gostaram, né? Sabia que vocês iam gostar. Eu, como professor de literatura, não poderia deixar essa oportunidade histórica passar, professor Jean. Vocês querem saber a resposta? Porque eu dei uma identidade, aqui, eu dou uma identidade. Escreva no máximo 2 parágrafos, assuma a perspectiva da pessoa sugerida. Isso aqui é meio mágico, vocês estão vendo? Então apertem os cintos, peguem o lenço e enxuguem as lágrimas. Leiam Machadão aqui para nós. Como Machado de Assis, eu devo dizer que esta é uma pergunta que eu deixei em aberto em Dom Casmurro. Minha intenção era criar uma narrativa na qual o leitor ficasse livre para interpretar os eventos e as personagens. A infidelidade de Capitu é sugerida por Bentinho, nosso narrador nada confiável, mas eu preciso que vocês tirem suas próprias conclusões. A ambiguidade é uma ferramenta literária que eu usei para questionar a natureza da realidade e da memória, forçando os leitores a se questionarem se eles mesmos podem confiar no narrador ou não. Gente, sério, eu já dei essa aula aqui 80 vezes, mas eu fico arrepiado ainda hoje ao ler a resposta do chat para vocês. Eu acho tão divertido, assim, lá na Redir, a gente senta na ponta da cadeira, sabe? Ponta da cadeira com o negócio, porque é vibrante. Porque aqui, vejam, isso aqui chama teoria de mente, que é a capacidade do chat subjetivamente incorporar um ponto de vista de alguém que a gente sugere que ele incorpore. Machadão não nos responde. O cara não entrega o osso nem depois de morto. Não é verdade, gente? O cara não responde, cara. Ele fala, isso aqui é um recurso literário. E para nós, professores de literatura, tem algum colega aqui, diretor, que era professor de literatura? Não sobrevivem, sabia. É isso. Ok, tudo bem. Mas, enfim, colágeno ainda está aí. Tá? Então, aí a história é a seguinte. Dá para a gente trabalhar com teoria da literatura aqui. Porque tem um negócio lá na literatura que chama narrador de primeira pessoa. E, tecnicamente, isso se chama narrador não confiável. Sacou? Por quê? Porque todo mundo que conta uma história em primeira pessoa, conta a sua própria história, tem uma perspectiva, um interesse, e, portanto, este é um texto que precisa ser lido sob a condição de um texto de primeira pessoa. Não é mesmo? E ele está falando, ele está dando essa dica aqui, ó. Olha, eu criei um narrador em primeira pessoa para que os leitores lidassem com o enigma de um narrador em primeira pessoa. Não é interessante, gente? Interessante. Então, assim, não é o Google, não é ir lá fazer pesquisa no Google. Vocês entendem? É outra experiência, é outro nível. São trilhões de parâmetros simultâneos, não é, Luca? Vai para frente, então, vamos contar para todo mundo o que a gente fez. Aí, aproveitando o fato de que o Machadão estava lá, eu também estava aqui e tal, eu resolvi continuar a pergunta e falei assim, continuar a pergunta mesmo, porque essa resposta também é fonte
de conhecimento do robô e dessa inteligência para a próxima resposta. E eu perguntei, que tal se você me contasse essa história sob a perspectiva da Capitu? Porque é bem interessante, né? A gente tem a perspectiva do Bentinho. E se a Capitu contasse essa história? E eu perguntei, oi Capitu, tudo bem? Você pode contar para nós aí? Se você... Aí, vocês querem ler a resposta? Acho que não, né? Podemos passar. Vamos para a próxima. Não. Então vamos ler. Ao contrário do que Bentinho fez parecer em seu relato, eu, Capitu, nunca fui traiçoeira ou manipuladora. Cresci em uma sociedade onde as mulheres eram marginalizadas e julgadas severamente pelos seus atos e pelos seus comportamentos, o que me forçou a ser mais cautelosa e reservada. A minha amizade com Bentinho era sincera e genuína, culminando em um amor puro e juvenil, que, embora complicado pelas circunstâncias e desafios postos pelo destino, nunca me levou a traí-lo. Não é interessante? Ela está falando assim, gente, vocês que não sabem o que era ser mulher no século XIX. É isso que ela está falando. Ela está falando, vocês não sabem o que era o papel feminino num relacionamento conjugal no século XIX. Porque eu nunca o traí. Essa foi a resposta que o Machadão tinha nos fornecido? Não, o Machado falou, deixei em aberto. A Capitu falou o quê? Não traí. Gente, sinceramente, isso aqui, se vocês não estiverem gostando, não sei do que vocês gostam. É mó legal, cara, é mó legal, não é verdade? Não é bom? Olha aqui, cara, que o negócio está falando. Vai para frente. A nossa criatividade não tem limites, vocês já devem ter percebido. E a minha próxima pergunta foi assim, imagine você que o Sigmund Freud, pai da psicanálise, seja o analista da Capitu. E, num momento, calma, gente, vai chegar, vai dar certo, não sofre não, ela já está até tremendo ali, ó. Tá, calma, vai dar certo, eu vou ler, eu prometo. Aí, imagina que num momento de infidelidade profissional, vocês estão aí ainda, né, gente? O Freud tenha cometido uma inconfidência e nos contado de sua paciente Capitu. Então, por favor, reconta a história para nós, sob a perspectiva do Freud. Vocês querem ler? Não, né? Pode ir para frente. Não, brincadeira. Então, volta. Gente, sério, não interessa menos o exemplo, mas mais a ferramenta. Vocês estão vendo? O que eu quero é que vocês vejam a ferramenta. Então tá, vai. Como Freud, eu percebi que a Capitu é uma paciente extraordinariamente complexa e fascinante. Seus olhos de ressaca. Vocês estão vendo isso, gente? Vocês lembram disso, do Dom Casmurro? Olhos de ressaca. E o cara bota entre aspas, olhos de ressaca. Não é bom, gente? Quer dizer, olhos compenetrantes, não é mesmo? E o cara usa na resposta a grande e consagrada expressão de Machado de Assis. E depois o cara lera assim, é o Google. É o Google, vai. Seus olhos de ressaca escondem experiências de vida marcadas por intrincados jogos de poder e emotividade. Nas nossas sessões, Capitu retratou uma vida de pressões sociais, onde ela foi constantemente julgada e caluniada. Tudo isso culminou em um trauma emocional significativo relacionado à acusação de adultério, que nunca foi provada. Blá, 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 nananana. Vocês entendem que a perspectiva do Freud condiz com o ponto de vista da paciente? Condiz com a gente. É lindo, não é, gente? Sério, é legal demais, é vibrante. É um negócio assim de arrepiar. E de fato, senhores, por favor, interessa menos o exemplo e mais a potencialidade da ferramenta. Eu espero que vocês estejam pensando nas suas práticas, nas suas gestões, nas suas disciplinas, nos seus afazeres, como que a gente precisa, não é que talvez, quem sabe, porque não, pode até ser que sim, precisa se haver com essas possibilidades, porque elas vão nos multiplicar ou substituir. Duas opções, é um pouco isso. Ou multiplicar ou substituir. Vai, vamos ver. Aí você pode estar pensando, mas esse pessoal é tudo do século XIX, será que os alunos vão gostar mesmo? Aí eu fiz um experimento que eu falei assim, vocês estão vendo bem que esse cara aqui? Eu pedi o chat gerar
chat não, geral, o Machadão tirando a selfie. Aí, ó, olha que coisa linda, não é legal? Machado de Assis tirando a selfie. Essa imagem não existe, esse Machado de Assis não existe, mas essa inteligência é capaz de fazer existir. Por quê? Porque essa aqui é supostamente uma aula de literatura na qual vocês estão preparados, gente? Estão preparados? Na qual eu estou propondo que nós construamos uma relação entre Dom Casmurro e Breaking Bad. Obrigado, gente. Já podemos ir embora depois dessa. Foi um prazer conhecê-los. Ó, seguinte. Vocês acham que é trivial um paralelo entre Dom Casmurro e Breaking Bad? Entre Bentinho e Walter White? Vocês acham que é trivial? Mas eu resolvi perguntar. Na expectativa, trazer essa narrativa do século XIX para mais perto do estudante. Vocês entendem isso? Fazemos de conta, então, com uma coisa... Aí eu perguntei, será que haveria alguma relação entre Dom Casmurro e Breaking Bad? Então, lê. Aí ele está pensando ainda, coitado, ele não sabe se existe essa relação. Olha ali, vocês estão lendo a resposta já, né? Apesar de serem gêneros e contextos diferentes, já começa com uma ressalva, com uma conjunção concessiva, apesar. Não é bom, gente? Apesar de serem gêneros e contextos sociais diferentes. Existe uma certa analogia interessante entre Dom Casmurro e Breaking Bad. Ambas histórias são centradas na profundidade psicológica de seus protagonistas. Gostou? É ou não é, gente? É isso aí, cara. E continua. Bentinho e Walter White, que passam por dramáticas transformações de caráter ao longo da narrativa, provocada por suas próprias obsessões. Quero ver quem que ia responder isso na prova. Todo mundo, 0. É? Legal, não é? Por quê? Porque aqui ele está nos apontando, dentro da nossa suposta aula de literatura, para mais uma possibilidade, que é a constituição daquilo que a gente chama, na teoria, de personagem complexa, ou personagem esférica, que é aquela que observa uma transformação profunda ao longo do enredo. Sabe isso? Em oposição às personagens planas ou lineares, né, que são, em geral, menos interessantes. Então ele fala, olha, são diferentes, mas Bentinho e Walter White são personagens complexas, são personagens esféricas e observaram grandes e profundas transformações psicológicas. Walter White era um pacato professor de química, se transforma num violento fabricante de drogas. E o Bentinho deu no que deu. Mesma coisa. Começa um juvenil e termina um obsessivo. Muito bom, né, gente? É isso aí. Vocês estão aí ainda, né, gente? Vai, vamos ver então. Aí, ó, de novo, interessa menos o exemplo, mas interessa mais a ferramenta. E por último, faz de conta que você tem lá um coordenador que precisa na sua escola fazer um trabalho interdisciplinar. Geralmente esse negócio dá um pouco de trabalho. E aí o nosso assunto naquele bimestre, professor Jean, é Dom Casmurro. Já ouviu falar? Então, aí Dom Casmurro é o grande tema em torno do qual nós faremos um projeto interdisciplinar. E eu, como professor de natureza, como professor de física, resolvi, eu sou coitado do professor de física, e o cara da coordenação falou que o projeto é sobre Dom Casmurro, e eu sou professor de física. Aí você fala, chat, tudo bem? Como é que vai, querido? Então, olha a pergunta, eu falei assim, imaginando que eu seja um professor de natureza, elabora para mim, pelo amor de Jesus Cristo, uma questão, sacou? Dom Casmurro e física. E depois responde para mim, só para eu entender a lógica. Vocês estão preparados? Então é assim, ó. Alguém já pensou aí? Tem que voltar ali, volta o negócio ali para nós. Não volta não, vai rolar. Só deixar que vai ajustar. No romance Dom Casmurro, Bentinho descreve os olhos de Capitu como olhos parecidos com o mar. Vocês lembram do Olhos de Ressaca? Que ele já tinha falado numa outra coisa? Ele conhece essa conversa. Esse tipo de descrição feita pelo narrador é bastante poética. Isso porque Bentinho faz uma metáfora entre os olhos de Capitu e o mar. À luz da física, podemos inferir que Bentinho estava se referindo ao fenômeno da refração,
que pode ser observado quando olhamos para o mar sob diferentes ângulos e a luz solar se dispersa, criando uma variedade de cores. Explique o que é o fenômeno da refração e como ele se manifesta no mar. Né, gente? Né? Precisou de 1 trilhão de parâmetros para alguém descobrir qual que é a relação entre Dom Casmurro e física, mas descobriu, foi? Sabe, se você tivesse não gostado dessa resposta, você podia ter falado assim, faz uma mais fácil. Aí ele tinha reformulado e feito uma mais fácil. Faz uma mais difícil. Como é que foi aquela primeira, a que a gente testou? A gente, nos testes, você tem que dizer para o robô o que você espera, o nível de dificuldade, né? Mas eu tinha dito para ele que uma pergunta tinha sido fácil, tinha pedido que ele fosse um pouquinho mais complexo. Ele me trouxe uma questão da relatividade de Einstein e a altura da casa, e como é que a gravidade estava diferente no segundo andar do que no primeiro. Eu falei assim, me ajuda aí, meu amigo. Não está muito. Bom, é isso. Quer ler a resposta, seus professores de física aí, ó? O fenômeno da refração ocorre quando a luz passa de um meio com certo índice de refração para outro com um índice diferente, ocasionando uma mudança na sua velocidade. Isso provoca, muitas vezes, blá, blá, blá. Não sei o que né? Eu, como professor de literatura, só confio nessa resposta. Certo? Vai, Luca. Bom, eu espero que vocês estejam compreendendo o fato de que interessa menos o exemplo do Dom Casmurro, mas interessa mais uma dimensão multimodal. Essa palavra é bem importante. Já ouviu falar da BNCC, né? Então, a BNCC trouxe para nós agora, professores, um monte de novos gêneros textuais e consigo um enorme desafio de abordagem desses muitos gêneros textuais. Esta é a dimensão e a perspectiva multimodal da BNCC. E eu queria que o Luca continuasse para nós, para falar exatamente desta capacidade que agora nós temos, todos nós, e gratuitamente temos, para lidar com esses textos que assumirão tantas formas diferentes. Obrigado, Gustavo. A gente fez essa apresentação ontem, e eu estava aqui emocionado vendo o Machado de Assis falando ainda. Então, é realmente impactante. Eu não sei, como diz o Gustavo, vocês não gostam disso, eu não sei do que vocês gostam. Mas, voltando aqui, como disse o Gustavo, é importante menos o exemplo, menos o exemplo em si, mais as possibilidades. A gente está falando de uma caixa de ferramentas, e essa caixa de ferramentas é gratuita, está na mão de todo mundo. Então, como é que usa? Vamos um pouquinho além do texto, né? Porque a gente já falou do ChatGPT, ele consegue traduzir, consegue resumir, consegue interpretar, consegue assumir uma perspectiva, mas a gente sabe que essas inteligências artificiais, esses transformadores, eles trabalham com qualquer tipo de mídia. Então, aqui é um exemplo de como é que a gente cria essas mesmas imagens que eu fiz para essa apresentação. Então, é um ponto bem prático para que vocês, quem tiver interesse, quem utilizar de recurso visual para dar aula, entra lá, dá uma investigada, porque é muito legal. Você pode trazer alguma coisa completamente inusitada da sua cabeça. Eu nunca aprendi a desenhar. Gostaria muito de ter aprendido. O que eu consegui chegar mais perto foi utilizando o Photoshop. E aí, quando surgiram essas ferramentas, eu falei, agora eu consigo me expressar, como antes eu não conseguia. Então, vamos ver aqui como é que funciona o Midjourney. O Midjourney ainda é tudo muito incipiente, ainda funciona dentro de um outro software, é tudo por texto, enfim, é menos intuitivo. Mas o que eu estou fazendo aqui é dar um zoom out a partir dessa foto do Machado de Assis que ele mesmo imaginou. Então, já é uma foto que não existe. Mas eu quero, já no tema que a gente está discutindo, uma selfie com Walter White. Machado de Assis e Walter White fazendo uma selfie. E, ao enviar, nesse aqui, no caso, o zoom out, então ele vai preservar essa parte aqui, ele me dá um tanto de opção, ele vai me dando opções, eu escolho a que eu quero e está lá. Esse é a selfie que nunca existiu, com o Walter White do Paraguai e o Machado de Assis do Paraguai ele também, mas, gente, isso aqui, para mim é mágica, para mim como que, se me falassem quando eu comecei a trabalhar com design, que a partir de poucos dizeres a gente ia conseguir transformar, sei lá, uma frase, se uma imagem vale por 1000 palavras, eu transformei 3, 4 palavras em 1000 palavras. Olha isso. Mas não paramos por aí. Multimodal não significa só imagem e texto. Significa, na verdade, todo tipo de informação, tudo que a gente conseguiu mandar para a internet, tudo que a gente conseguiu transformar em 0 ou 1 e colocar online,
esse robô consegue interpretar. Então, a gente vai de texto para imagem, de imagem para texto, de áudio para texto, de texto para áudio, para vídeo. Vamos ver isso aqui em outros contextos. Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir a Capture aqui, porque essa é uma ferramenta muito legal que a gente está usando na Redigir também. Vamos pegar aquela resposta de Capture lá atrás e vamos tentar dar uma voz para ela, utilizando agora o Eleven Labs, que também é gratuito. E aqui, ela fala em qualquer língua que eu quiser, e é o que a gente chama de linguagem neural. Ele consegue utilizar o contexto do texto para saber qual que é a entonação que ele tem que dar para aquela fala. Vamos ver se vai rolar. Infelizmente. Está indo? Você consegue comentar aí? Não está indo, né? Então, isso aqui vai ficar, eu prometo que envio para vocês depois esse áudio de Capture, mas é como se fosse o que eu estou falando. Você pode escolher entonação, você pode escolher quem está falando, você pode, enfim. Ela fala dramaticamente, entendeu? Tipo assim, ela lê no texto, deixa eu ler aqui, ela fala assim: ao contrário do que Bentinho fez parecer em seu relato, eu, Capitu, nunca fui traiçoeira ou manipuladora. Ela tipo assim, ela interpreta a resposta, entendeu? Não é aquela voz robótica e não sei o quê. É muito doido, gente, sinceramente. É a Capitu incorporada ali na coisa, sacou? Eu, nos meus tempos de graduação, gravava minha própria voz para eu poder ouvir eu falando, porque eu aprendo ouvindo. É sempre assim que eu aprendi. Eu sempre fui bom na hora da aula, se me mandar anotar, eu me perco completamente. Eu preciso ouvir, eu preciso gravar, eu preciso ouvir de novo. Gente, eu não sou o único. Tem gente que prefere ler, tem gente que prefere ouvir, tem gente que prefere ver. Essas ferramentas, imagine que antes um professor fala: professor, para você realmente atender a questão multimodal, o ideal é que você tenha um designer, um produtor de vídeo e um redator com você o tempo todo. Gente, esse copiloto é um designer, esse copiloto é um produtor de vídeo, esse copiloto é um redator que está gratuitamente ali trabalhando para você, para que você de fato consiga oferecer para o seu aluno a experiência que ele precisa para aprender. Mais uma. Agora, essa aqui, sinceramente, minha favorita, é a que eu mais uso. Isso aqui está no meu dia, está todo dia no meu dia. Eu faço isso com áudio de WhatsApp, até quando eu estou com preguiça de ouvir o áudio inteiro, para vocês terem noção. Mas a gente falou de que a gente vai de texto para áudio. Então, a gente vai de áudio para texto. Quando a OpenAI, que estava treinando o ChatGPT, percebeu que ela tinha acabado de ler todos os textos que estavam na internet, isso é um absurdo de dizer, mas ela falou assim: li tudo, o que eu faço agora? Ela olhou para o YouTube e pensou: putz, se eu conseguisse transformar aquilo tudo em texto, eu tenho muito mais coisa para ler, eu tenho um tanto de palestra para ler. Então foi isso que eles fizeram. Eles fizeram um robô que transcreve em poucos segundos. E aqui é um exemplo básico que, bem, a gente vai replicar inclusive para vocês no final, mas de eu preparando uma aula. Eu vi aqui uma palestra do Harari, achei muito interessante. O Harari é um cara muito interdisciplinar também, está falando de inteligência artificial, é um cara da filosofia, um cara da história. Bom, mas é uma palestra que tem 2 semanas que saiu, e ela tem 40 minutos e ela é em inglês. Meus alunos não vão ver isso, eu não vou conseguir levar isso para a sala de aula. E se eu levasse um resumo disso? Pô, mas como é que eu vou parar para fazer esse resumo? Não, a gente tem copiloto para isso. Aí eu posso pegar o arquivo normal, estou aqui minha aula do Harari, beleza, eu vou pegar o link e vou baixar um MP3, um clique lá no Google. Então, eu, nesse momento, copio o link ali e vou jogar no programinha para baixar o MP3. Então, está aí, 43 minutos de áudio. E agora, o que eu vou fazer com esse MP3? Eu não vou levar um podcast de 43 minutos em inglês para os meus alunos, né? Eu passo para o Whisper. O Whisper, que tem um nome maravilhoso, ele processa. Gente, a gente está falando do Whisper aqui, mas a Microsoft tem um deles, o Google tem um deles, todo mundo tem o seu. Isso aqui é commodity. A ferramenta, ela é irrelevante. O ponto é que agora vocês têm esse superpoder de transformar uma aula de 40 minutos em um texto transcrito com o estalar dos dedos. Aí, mas agora eu vou levar 40 minutos transcritos? Não. Vai lá na GPT, pede para a GPT, resume para mim 5 tópicos, escreve em português.
Aí agora vocês vão perceber que eu não estou na GPT-4 mais, eu estou na GPT 3.5 Turbo 16K. Esse 16K significa que ele pode ter até 4 vezes mais contexto. Quer dizer que ele pode processar textos muito mais longos. E aí eu tenho a aula preparada, só imprimir e levar. 5 tópicos, traduzido na mão. Gente, isso é... Eu gosto de falar na empresa, sempre surge uma tecnologia nova dessa, eu falo nos grupos, gente, eu tenho um novo superpoder. E é assim que me sinto. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Uma coisa que assim, é plenamente fazível, é só você orientar os seus professores, né, aprender o processo e colocar para acontecer, é o seguinte, os professores agora podem, eles mesmos, com o telefone que eles têm, gravarem suas aulas. Aí ele grava a sua aula, ao final da aula ele faz esse processo e ele tem o material para oferecer ao estudante, para compilar, e ao final do ano ele tem o curso dele. Entende isso? Aí ele pode ir lá na outra ferramenta de gerar a imagem e ilustrar o curso dele sobre qualquer disciplina, de qualquer série. Entende isso, gente? Então, assim, o poder de fabricação de material didático que a gente tem, a partir dos nossos próprios colaboradores em sala. Vai lá, Luca. Não é GPT prepara a aula para mim, é a minha aula, com o meu conteúdo, que eu pedi para a GPT simplesmente fazer a burocracia. Gente, resolve essa parte chata de transformar... Quem já trabalhou com jornalismo, quem já teve que transcrever algum tipo de entrevista, sabe o trabalho árduo que é. Gente, isso aqui está na mão de qualquer pessoa, só querer. Legal. A gente falou a respeito de um cérebro na nuvem, a gente falou a respeito de copiloto. Então, é um copiloto que ele tem teoria de mente, então ele consegue assumir outra perspectiva, é um copiloto que consegue cruzar literatura com física, é um copiloto que consegue preparar a questão, é um copiloto que consegue responder questão. O que a gente consegue fazer com isso, então? O que a gente consegue fazer? Essa caixa de ferramenta é como se tivessem, inventaram um celular, inventaram um GPS, está faltando alguém juntar os dois para fazer o Google, o Uber, né? E aí, as peças estão aí. E várias coisas vão surgir da Redigir, de todo quanto é lugar, usando essas novas ferramentas, porque essas novas ferramentas, elas são um superpoder. E aí, para eu mostrar para vocês o que a gente está fazendo na Redigir, para eu te mostrar o laboratório da Redigir funcionando, eu queria dar um passo para trás. E queria falar por que a Redigir existe. Um problema que foi posto lá na década de 80 por Bloom, foi um estudo a respeito de qual que era a performance dos alunos comparado com o tamanho da turma. E ele percebeu que alunos que tinham um tutor acompanhando o seu progresso ali de perto, performavam 2 desvio padrão, 2 sigma, 2 desvio padrão, melhor do que um aluno numa turma com 30. E assim, isolados todas as outras variáveis, e a gente pode até ter uma questão ou outra com essa afirmação, o estudo ele é muito sólido, mas de toda forma a gente há de convir que um aluno que tem um Aristóteles do seu lado te ajudando, ele vai progredir mais. Então, daí surge não só a Redigir, mas toda a plataforma adaptativa. Surge da vontade, da necessidade de a gente resolver esse problema, de adaptar o conteúdo e o progresso à velocidade do aluno, e não à velocidade da turma, não à velocidade do professor, e não à velocidade do calendário. Então, a gente criou um tanto de ferramenta, um tanto de forma, para que o aluno conseguisse receber o conteúdo dele. Na Redigir, não sei se vocês sabem, o aluno ele manda uma redação, ele recebe essa redação corrigida, quando ele clica no erro, ele vai para uma videoaula, para um exercício, exatamente do que ele errou. Então, a plataforma vai se adaptando ao aluno. Mas, ainda assim, está longe de ser um Aristóteles ali do lado dele. Mas agora a gente está falando de... Agora surgiu uma tecnologia que pode assumir perspectiva, que consegue falar, que ela consegue produzir imagem, ela consegue responder questão. Olha o tanto que a gente está chegando perto da possibilidade de um tutor que, de fato, acompanhe esse aluno e acompanha esse progresso desse aluno e dá esses dados todos para o professor. Todos esses dados ele pode coletar e entregar para o professor. Então, olha, a gente está ali na beiradinha de uma grande revolução e a Redigir faz parte dela. Apresenta para a gente a Rê, Gustavo. Esse aqui com o microfone. Muito bem. Pessoal, prometo
estamos chegando no final. Antes das 9 da noite a gente vai finalizar aqui, tá bom? Então é o seguinte. Essa aqui é a Rê, da Redigir. Sacou? Ela é a professora virtual de redação da Redigir, que estará à disposição dos nossos estudantes logo mais. Vocês acharam ela simpática? Simpática, né? Vai lá, vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é uma tela do aplicativo, e aí faz de conta que o tema é mobilidade urbana. Vê um diálogo aqui possível. Oi, tudo bem? Meu nome é Rê, eu sou professora de redação virtual da Redigir. Estou aqui para te ajudar a escrever uma redação nota 1000 no Enem. Posso, por exemplo, te dar dicas de como fazer uma boa introdução, ou então te dar algumas ideias de assuntos para você escrever. Aí o aluno vai lá, escolhe o tema que ele vai escrever e começa a escrever a introdução. No momento exato em que ele está escrevendo a introdução, ele tem interação com a professora. Entendeu isso? Ela vai falar, olha, eu acho que nessa introdução você devia deixar um pouquinho mais claro o projeto textual. A tese não está suficientemente bem desenvolvida ainda. Vamos tentar mais uma vez? Aí o aluno vai lá e fala, poxa vida, lembra que crase a gente põe quando a preposição em artigo faltou ali naquele negocinho. Assiste esse vídeo aqui para você recordar esse conteúdo. Estão entendendo, gente? Então não é assim, o aluno escreveu um texto, mandou para a correção e a correção. Não, é durante o processo em que, exatamente. Porque essa já é uma experiência pedagógica, vocês entendem? Então é isso. O que a gente está dizendo é, se a gente tem tantas ferramentas à disposição, textos multimodais e interações inteligentes e pedagogicamente produtivas, do mesmo modo como a gente fez aquele HTML, que é aquela página traduzida para os gestores e professores que precisam cuidar de suas turmas, a gente também tem um projeto em curso para entregar para os estudantes. Vocês entendem? E aí, quando eu falo que o problema de os alunos estão copiando lá no GPT, que esse é um problema insignificante, embora ele seja um problema real, é que assim, nosso olhar precisa se ampliar para a questão do plágio. O plágio não é o ponto de partida dessa discussão. Vocês entendem, pessoal? Ok? Então, a gente tem muitas possibilidades. Queria agradecer a possibilidade de compartilhá-las aqui com você. Vamos mais uma. Nós temos a revista Redigir, que está aí distribuída para vocês. Nela, eu falei que eu sou professor de literatura, mas por alguma coincidência eu também sou professor de redação. E aí, na nossa área, em redação particularmente, parece que se nós conversarmos, professor Jean, com 10 professores de redação, nós teremos 10 metodologias diferentes, entende? A nossa disciplina de linguagens, ela é muito autoral, ela está muito apoiada na experiência do professor. Parece que outras áreas já sedimentaram melhor essa coisa do método, sacou? Então, é o seguinte, me incomodava um pouco isso e a gente resolveu lá na Redigir desenvolver uma pesquisa nacional. Essa última edição compilou, né, estudou, teve como corpus 70 mil redações, então não é trivial, em todo o território brasileiro, indo atrás de tentar identificar quais práticas pedagógicas ensejam os melhores resultados em redação. Entende? Então, assim, para tirar da subjetividade do que eu faço, do que você faz, a gente foi atrás dos professores, analisamos o resultado de 70 mil textos aplicados pela Redigir com o cotejamento das respostas dos professores. A gente faz isso há 5 anos consecutivos. Esta edição tem o relatório desta pesquisa nacional sobre redação. O que está acontecendo? Só uma curiosidade é que todas as imagens das revistas também foram geradas por inteligência artificial, e é interessante que foi a versão 3 dessa ferramenta, que agora a gente está na 5. Então é até um documento histórico, porque eu já olho e percebo o tanto que a gente melhorou e andou de lá para cá. Isso. Quer dizer, versão 3, a gente está na versão 5 da ferramenta que gerou essas imagens. É uma revista linda, vocês estão vendo, mas para mim e para ele, que já está trabalhando tanto com essas imagens, parece que é uma revista nascida do século XIX, assim, sacou? Tipo assim, porque a coisa, vocês viram as imagens dessa palestra aqui. É a mesma ferramenta que gerou essas imagens aí, tá? Da revista. Bom, aí, o que a gente vai ter? Para queria também falar do podcast da plataforma Redigir. Nós temos 2 podcasts importantes, que é o podcast Redigir, voltado para alunos, discussões de temas de redação, e o podcast Aula Magna Redigir, voltado para gestores e professores, ok?
Então, fica o convite. O professor Jean já teve um episódio, aliás, um episódio que eu recomendo enfaticamente que vocês ouçam, inclusive nosso agradecimento público pela sua participação. Foi muito generosa a sua participação ali. A gente vai entregar... Você tem o QR Code nessa tela aqui? Aí? Boa. Se vocês pegarem depois, gentilmente, seus telefones, a gente vai entregar um certificado de participação deste minicurso aqui para você. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar o conteúdo que está sendo falado aqui agora por essas ferramentas todas e entregar para você, além do certificado, o resumo deste conteúdo aqui, processado pelas ferramentas que vocês hoje conheceram. Tá bem? Então, é isso. É uma entrega que a gente fará no seu e-mail logo depois dessa apresentação. Tipo assim, logo depois, ok? Tem que ser produzido o certificado, nome por nome, e aí a gente faz chegar ao seu e-mail, tá bom? Pessoal, queria abrir o espaço, caso vocês tenham alguma questão para colocar aqui para nós, não sem antes reiterar bastante o nosso agradecimento aqui por esse espaço com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Acho que a palavra que está na cabeça de todo mundo é inquietante, ou desconfortável, né, ou desconfortante, mas eu acho que é por aí mesmo. Eu soube recentemente, eu sou enxadrista amador, e soube recentemente que já existe um torneio de xadrez, que eles estão chamando de xadrez centauro, porque é permitido você usar qualquer tipo de inteligência para poder te apoiar nas partidas. Aí é uma categoria à parte. Por quê? Porque é impossível um ser humano, sem um copiloto, ser assessorado num campeonato como esse. Ok? Beleza, vamos fazer uma analogia com as escolas? O campeonato, hoje, das escolas, ele não é regulamentado. E já existem escolas centauro por aí. E você está competindo contra elas. Tecnologia não é opção, mas não pode ser. Para quem acha que desce do trem. Se você não quer pagar o preço, desembarque. Essa é a realidade que tem que ficar marcante daqui para frente, e vocês, com maestria, deslindaram essa realidade para todos nós. Muito obrigado. Vamos deixar, então, aqui uma lembrança de Minas para cada um de vocês. Por favor, Gustavo, por favor. Tem nome? Tem. Ah, que legal. Essa aqui é do Gustavo. E essa aqui é do Luca. Muito obrigado, Luca e Gustavo. Eu gostaria... Vamos tirar uma última foto aqui. Obrigado. Uma última palavrinha, por favor. Pessoal, tem uma questão que eu esqueci de falar na minha despedida, que é o seguinte: vocês, nas suas unidades escolares, se desejarem fazerem contato conosco depois, para a gente poder conversar especificamente sobre a sua realidade, as aplicabilidades possíveis nos projetos da sua escola, nós, pessoalmente, aqui estamos disponíveis para isso também, tá bem? Então, que de repente sirva como possibilidade. Excelente. A gente tem que salientar também que os nossos parceiros, apoiadores, estão com stands aqui fora. Tem gente que, né, coffee break, palestra, coffee break, palestra, almoço, tá? Ainda não foi lá. Tem uns stands ali, tem um lugar para tirar foto. Marca o hashtag ANEB, né? Andréia, por favor. Vamos encerrar nossa tarde. Antes da André falar lá, nós vamos ter um culto à noite. Vai começar às 19h30. O pessoal que está hospedado no Ramada Shop, como é que chama? Minas Shopping, ou Minas Casa.